Olá, caro ouvinte. Bem-vindos a mais um episódio do From Coder to Leader, onde hoje iremos entrar num mundo que é a minha casa. E até diria a minha primeira casa. E não é só a minha, como a casa de toda a vida aqui na Terra. O mar. E não existe pessoa melhor para trazermos essa perspectiva aquática sobre liderança do que o António Pedro Sá Leal. Bem-vindo, António. Um sonhador que concretiza os seus sonhos, ou life dreamer, como ele gosta de chamar, natural de Lisboa, nascido em 1971, licenciado em filosofia, pós-graduado em estudos europeus e marketing, gestão avançada da economia do mar e recentemente concluído um mestrado em inovação e empreendedorismo na nova SBE. Dedica sua vida ao surf desde 96, tinha eu 12 aninhos, e com a empresa Alfarroba já organizou centenas de eventos, campeonatos de surf, tudo e mais alguma coisa. Já escreveu 3 livros e é fundador e presidente da associação Surf Social Wave. Disse bem? Sim. Muito bem. Bem-vindo, António, mais uma vez, e podes adicionar qualquer coisa que tenha, assim, esquecido, porque na bio original ia estar aqui 15 anos a partilhar toda a experiência do António, então resolvi pegar, assim, alguns pedaços. Obrigado pelo convite. Acho que não tenho nada a acrescentar. Vamos falar e vamos ver como é que o que é que eu vou acrescentando, se é que tiver alguma coisa para acrescentar. Vais ter, de certeza, para acrescentar. Quem já é ouvinte aqui do podcast já sabe que nos meus devaneios eu gosto de trazer muito o surf como analogia e como quase um ambiente de experimentos no meu aprendizado sobre o que é ser líder, sobre o que é ser pessoa, sobre o que é ser pai, sobre o que é ser instrutor de surf. Então tu estás em casa também. Apesar desse episódio desse podcast ser para uma audiência que na sua maioria se calhar nunca fez surf ou nunca entrou no mar da forma como nós entramos e como vivemos o mar, é muito fácil fazer pontes com os desafios que eles encontram no dia a dia. Com a tua experiência nos mais variados trabalhos, eventos, iniciativas e projetos, até comissário de bordo, de certeza que tens aí alguma coisa para trazer para nós. Eu já mencionei-te aqui com convidados mais do que uma vez e estou super, super contente por finalmente estar aqui contigo, no meu sofá. Obrigado. A pressão é muita, isto é muita pressão. Obrigado pelo convite. Eu acho que nós conhecemos-nos em determinada altura. Tu fizeste um reach out quando estavas a pensar em juntar um bocadinho a vertente do coaching com a vertente do surf, porque de facto o surf traz-nos a todos e aos surfistas muitas aprendizagens, e acho que esse tem sido o mote da minha vida. Há um momento em que eu decidi fazer algo que realmente gostava, era o surf, continua a ser o surf, continuo a fazer surf, vamos fazer surf hoje de manhã, e não estou nada arrependido de ter trilhado esse caminho. Julgo que há muitas aprendizagens a tirar cada vez que vamos fazer surf, de alguma forma, e são aprendizagens que, se tivermos essa capacidade, conseguimos transferi-las para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal, e isso é muito relevante quando nós vamos no mar e estamos no mar, não é? É verdade, é verdade. Tu fizeste-me lembrar desse momento, até como é que eu estava a me sentir antes de ter feito o reach out e ter literalmente mandado-te uma mensagem a dizer assim: olha, António, não te conheço de lado nenhum, mas vi o teu projeto e tenho uma ideia assim de fazer uma cena, de misturar coaching e surf. Estás disponível para termos uma conversa? E eu confesso que na altura não estava à espera
de receber uma abertura tão grande vinda do teu lado, porque pensei, pá, essa pessoa conhece a comunidade de surf inteira em Portugal, né? Eu sempre que vou surfar com o António, quando estou a dar aulas, há sempre alguém no mar a entrar, a sair. Oh, António, eu pensei, já escreveu livros, tem empresa há imenso tempo, o projeto também já tem alguns anos. Pá, se calhar você só mais um e-mail que vai chegar ali naquela caixa de entrada e vou ser ignorado ou o que for. E tu prontamente disponibilizaste para falarmos. Foi até antes de eu ter tirado o curso, né? Eu nem sabia que ia tirar o curso, acho que na altura. Já estava a tirar, já. Eu acho que a primeira vez que falamos eu não estava a tirar ainda. Yeah. A segunda vez que eu te contactei foi, António, tirei o curso, preciso encontrar um sítio para fazer estágio e não me faz sentido fazer noutro lugar que não seja na associação. E mais uma vez, estivesse super aberto e super disponível para tal. Portanto, foste o meu primeiro líder no mundo do surf. De uma forma explícita. Foste o meu primeiro líder no mundo do surf. Então também tenho assim uma estima muito grande por esse momento, que foi o meu início, depois de 20 anos de carreira em TI, iniciar uma nova carreira no mundo aquático. Então... Eu acho que eu acredito que cada vez mais acredito que o mundo é colaborativo e sei lá, e diria que a maior parte das pessoas que me contactam eu respondo e faz-me sentido responder porque primeiro porque eventualmente nós às vezes à medida que a nossa vida vai correndo nem sempre percebemos que a vida é um filme e que hoje estás numa situação e até parece uma situação fixe e daqui a 10 anos podes estar numa situação completamente diferente e a pessoa a quem tu abriste a porta pode ser a pessoa que te vai abrir a porta a seguir ou não, mas isso, independentemente disso, eu acho que está disponível para ajudar os outros, está disponível para os ouvir, está disponível para ouvir perspectivas diferentes sobre mesmos assuntos, acaba por ser altamente enriquecedor e de alguma forma permite-te olhares para o mundo noutras perspectivas e colocando-te no lugar do outro e tentando perceber o que é que também podes de alguma forma partilhar e o que é que podes aprender de volta e eu acho que isso tem sido o meu mote nos últimos pelo menos 10 anos, diria e às vezes faz muito sentido e como em todos os momentos há alturas em que as pessoas que fazem a aproximação têm mais valor e mais coisas para entregar e outras vezes que nem por isso mas acho que é muito importante hoje no mundo em que nós vivemos que é muito um mundo de super, eu acho que nós nunca tivemos tão contactáveis e nunca fomos tão incontactáveis nós temos tido, não é? Hoje em dia tens múltiplas plataformas para contactar qualquer pessoa e na realidade as pessoas não respondem e isso não me faz muito sentido, acho que se as pessoas não querem responder se calhar não tem que ter e-mail ou telemóvel ou WhatsApp ou redes sociais ou outra coisa, se têm então tem que ter alguma abertura para ir respondendo a quem os contacta porque às vezes os contactos naturalmente há muito spam mas muitas vezes os contactos são contactos que são genuínos, que são relevantes. Eu acho que quando tu me contactaste eu achei interessante porque o processo pelo qual eu passei em determinado momento, quando eu decidi em 2016 que ia no fundo terminar aquilo que foi o meu primeiro grande sonho, que foi ter uma empresa ligada aos eventos de surf e que é uma decisão difícil, quando tomei esta decisão, acho que de alguma forma aquilo que eu tinha como base tinha a ver com como é que eu posso ajudar os outros utilizando o surf como ferramenta. Tinha tirado o curso de coaching também por essa altura, eu tirei por essa altura, então houve aqui assim um momento em que era importante para mim também perceber alguém que tinha uma ideia semelhante e como é que ia fazer essa aproximação ou o que é que tinha. E de alguma forma eu acho que hoje nós, enfim, em alguns negócios naturalmente continua a existir muita proteção daquilo que é o seu know-how e no mundo tecnológico admito que muito mais, mas eu acho que o mundo ganha se formos todos, se colaborarmos, não é? Eu acho que mesmo no mundo digital e no mundo do IT
na realidade, aquilo que são os open source acrescentaram muito valor e trouxeram muito valor ao mundo e continuam a trazer muito valor ao mundo. E, portanto, significa que se nós colaborarmos e tivermos duas perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, que esse assunto acaba por se tornar muito mais enriquecedor ou com a capacidade de entregar mais a quem se propõe, em vez de sermos os dois a puxar cada um para o seu lado. E eu acho que essa postura tem vindo comigo a acompanhar nos últimos anos e tem sido um processo muito interessante, eu acho. E tenho conhecido pessoas como tu, com muito para entregar e com muito para partilhar, e tu tens desde ser estagiário que tens caminhado connosco este caminho do projeto da Associação Ser Social Wave, e fizemos até em determinada altura umas coisas mais de proximidade, e portanto acho que tem sido um processo bom. Não sei, pelo menos do meu lado. Tem sido um processo mesmo muito bom. Muita coisa para pegar aqui. Pensei no que estavas a falar sobre o estar aberto. Lembrou-me mais uma vez o mar, de como aquela visão de que o que nós damos ao mar, o mar dá de volta, né? E o mar são ondas que vêm e que vão, e às vezes estão excelentes, às vezes estão super difíceis, às vezes não há onda nenhuma, mas há aquela... Eu tenho aquela sensação de que o mar dá tanto e dá-me tanta felicidade, tanto prazer, tanta alegria, que também mudou a forma como eu me relaciono com ele e com a natureza à volta do mar, não é? Coisa que na associação vocês também são super dedicados a isso, e depois peço para tu dares mais informação. E fez-me lembrar também da minha mãezinha, que sempre me disse assim: Rafa, não interessa com quem tu estás a falar no teu trabalho. É o presidente da empresa, é o segurança, é a pessoa que está a fazer a limpeza do espaço, trata todos da mesma maneira, com o mesmo respeito, com a mesma educação, com a mesma estima. E eu sinto que isso abriu-me imensas portas na vida. E trouxe-me amizades e trouxe-me coisas muito boas. Aliás, não tenho lembranças ou memórias negativas de ser uma pessoa educada, simpática e respeitosa, independente com quem eu esteja a falar. Obviamente que não é toda vez que eu tenho o mesmo de volta, né? Mas mesmo assim, essa lição da minha mãezinha está comigo, e hoje em dia até passo para as minhas filhas também. E depois, fez-me pensar que quando eu estava a estagiar, voltei a estar num papel em que eu não era o líder. Obviamente que durante a aula estamos a liderar o grupo de alunos, mas senti-me confortável, porque não sou a pessoa que está a tomar todas as decisões e preocupado com tudo e ter que colocar tudo para frente, organizar e etc, etc. E tu tens esse papel de liderança e tens muita experiência em liderança nos vários projetos da tua vida, né? Então eu gostava de saber, e até porque as pessoas que não te conhecem vão ganhar muito em conhecer, um bocado desse teu percurso, de não só como líder, mas também como é que foi ser liderado por outras pessoas, o que é que te fez tomar a iniciativa de liderar a tua própria vida e criar o teu projeto, motivos também pelo qual fizeram-te fazer essa mudança e liderar mais uma vez a tua própria vida para um novo capítulo, digamos assim, e lições que foste aprendendo também ao longo do caminho. Portanto, o microfone agora é teu. São muitas perguntas numa pergunta só. Eu acho que, em primeiro lugar, eu em boa verdade, eu não olho muito para mim como um líder. Eu acho que eu sou, genericamente, eu sou um empreendedor, e quando tu és empreendedor, tu dependes da tua vontade,
da tua visão, dependes da tua capacidade de sofrimento, da tua capacidade de superar esse sofrimento e da tua capacidade de resiliência e de alguma forma o que eu sinto que vai acontecendo quando nestes momentos é que vais juntando pessoas que te seguem, no fundo. Não há líderes sem seguidores, aliás, quem faz os líderes são os seguidores. E de alguma forma o que tem acontecido ao longo destes anos é eu tenho tido a sorte de ter projetos que são suficientemente interessantes e que atraem outras pessoas para fazerem parte deles. Acho que isto é assim desde que eu me lembro. Eu estava a pensar que, sei lá, há aqui uma parte que eu diria que tem a ver com o empreendedorismo, que é muito, que tem a ver com, enfim, com a história da família e com ter antecedentes de pessoas que também eram empreendedores na minha família, mas também, de alguma forma, a maneira como eu fui crescendo, não é? Tipo, era o miúdo que organizava os jogos de futebol na rua, que ia buscar os outros a casa, que organizava os campeonatos de futebol entre as duas ruas vizinhas. E eu acho que isso, à medida que eu fui crescendo, foi ficando dentro de mim, não é? Em determinado momento, de facto, não fui, enfim, não fui empreendedor, trabalhei para outras pessoas. E isso é um processo de aprendizagem. Um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, que a tua mãezinha te disse, eu acho que nós muitas vezes pomos-nos pouco na posição de que temos sempre a aprender. E eu diria que quando eu tive e trabalhei para outras pessoas, eu aprendi uma data de coisas e às vezes aprendi coisas em situações menos óbvias. Ou eu dou muitas vezes o exemplo, eu trabalhei. Há esta coisa das pessoas invisíveis, não é? E eu trabalhei durante um ano num restaurante bar em Lisboa, no Speakeasy, que já não existe, que era um restaurante de jazz. E sendo invisível, não é? Porque quando tu serves à mesa, estás a servir alguém que, enfim, serves à mesa e as pessoas não olham para ti, não olham para o teu rosto, não olham para a tua cara, querem saber, querem-te fazer o pedido e querem de alguma forma ser servidas. E este processo e eu dou muitas vezes este exemplo, eu aprendi imenso sobre pessoas, aprendi imenso sobre gestão, aprendi imenso sobre relações pessoais e de alguma forma aprendi também um bocadinho a ler as pessoas. E acho que no fundo estas aprendizagens que tu vais tendo ao longo da vida servem para tu ires criando a tua personagem ou para te ires criando enquanto pessoa. E eu diria que na parte de também em determinado momento, quando houve em outros momentos em que eu trabalhei para outros, tu também consegues ir percebendo o que é que gostas e o que é que não gostas. E quando chegas ao momento enfim, em que tu é o teu projeto e és tu que tens que o realizar, também tentas ajustar aquilo que gostas e aquilo que não gostas e tentas ser melhor e ser, no fundo, a melhor versão que tu consegues ser de ti próprio, sabendo eu também hoje, e absolutamente reconhecido, que é um processo, que tu não sabes tudo, enfim, não és um empreendedor, eventualmente um líder espetacular, às vezes és um tipo execrável, e às vezes tratas mal os outros e às vezes precisas de 10 anos para perceber que fizeste asneira e que foste desagradável e que não devias ter sido desagradável e depois tentas também, eu pelo menos no meu caso eu sou muito eu diria analítica em relação àquilo que é a minha maneira de lidar com o mundo e tentas de alguma forma também perceber o que é que podias ter feito melhor ou porque é que naquela circunstância reagiste daquela forma e de alguma forma isto vai-te construindo, não é? Eu acho que não há nem empreendedores nem líderes perfeitos, mas há líderes em construção e empreendedores em construção. Aquilo que distingue, eu diria, os bons líderes e os bons empreendedores é a sua capacidade de aprender, é a sua curiosidade e a sua capacidade de muito rapidamente perceberem
o que é que estão a fazer mal, de terem a capacidade de olhar para si, de serem autoconscientes de si próprios e de conseguirem ir melhorando. No fundo, imagina, fazendo uma analogia com o mar, é como tu, eu diria, as pessoas às vezes, eu também dou aulas de surf, como tu, e às vezes as pessoas perguntam como é que eu sei que aquela onda vai ser boa para surfar. E eu digo-lhes que a coisa mais difícil no surf é ler o mar, não é? Porque nós podemos estar, e no fundo, imagina, mesmo quando tu chegas a um nível muito elevado e em competidores de altíssimo nível, aquilo que os distingue é a sua capacidade de se posicionar e de lerem o mar, não é? Porque tecnicamente são todos muito semelhantes, são todos super atletas, e eu acho que isto acontece também na vida real das pessoas, não é? Quando nós a grande dificuldade é a tua capacidade de leres e de responderes às situações e de aprenderes com coisas que fizeste menos bem e de tentares fazer coisas melhores para a frente e sabendo sempre que a coisa certa é que te vais esbardalhar largamente. Eu quando falo de mim, quando me apresento, enfim, falo aqui um bocadinho das coisas que tu falaste, não é? Que escrevi um livro, fiz campeonatos de surf, tive a primeira revista de surf gratuita em Portugal, enfim, entre outras coisas, e depois termina a dizer que pronto, isto são os meus 5 minutos de sucessos, tudo o resto é insucessos. E eu acho que os insucessos são o que nos definem mais do que os sucessos. Os sucessos são aquela coisa que nós mostramos aos outros, mas é aquilo que nos define e que nos transforma e que nos torna pessoas, eu diria, enfim, melhores e mais capazes, mais competentes, são os nossos falhanços. E eu gosto muito dos meus falhanços e acho que, sobretudo, quando olho para o meu percurso profissional, que é meio atípico, não é um tipo de filosofia, enfim. E acho que aquilo que me vai definindo são os vários projetos que eu falhei, que eu gostei de fazer e que aprendizagens é que eu trouxe desses projetos para passar para o projeto seguinte, para tornar o projeto seguinte melhor e eventualmente um dos 5 minutos de sucessos dos quais eu vou falar, eventualmente no fim da minha vida, 10 minutos de sucessos com sorte, pronto, para perceber um bocadinho como é que a coisa, como é que de alguma forma nós conseguimos ir melhorando. E portanto eu acho que esse é um bocadinho aquilo que eu julgo que tem a ver. E uma vez mais digo-te que acho que sou genericamente um empreendedor e acho que a liderança vem como uma consequência de ser empreendedor, não como um desejo. Claramente eu identifico-me hoje como um líder servidor, ou seja, para mim liderar é servir os outros, porque eu acho que esse é um bocadinho aquilo que nos falta hoje, são líderes que sirvam e que não se sirvam, e portanto é um bocadinho esta a visão. Não sei se respondi ou se falei mais do que devia. Vou beber mais um bocadinho de café. Não, estás à vontade. E aqui o microfone é teu. Enquanto o microfone está contigo, podes falar o que tu quiseres. Eu estava aqui a rir internamente e externamente também, porque normalmente sou só eu a criar analogias com o mar. É a primeira vez que tenho aqui um convidado que também está nessa onda. Está nessa onda de também criar as analogias com o mar. E achei tão engraçado tu partilhares aquela dúvida tão comum dos alunos, né? Eu também estava a dar uma aula 2 semanas atrás e eu estou com um aluno, ele está em cima da prancha, eu estou com as barbatanas, a ajudá-lo ali a posicionar, e eu viro para ele assim, do nada, e digo assim, olha, vamos aqui mais para frente porque essa aqui vai quebrar em cima de ti. E, dito e feito, quebra a onda, e ele, fogo, como é que tu sabias que a onda ia quebrar ali? E eu na altura nem soube lhe responder assim cientificamente, porque com a experiência passa a ser um processo quase que instintivo, né? Nós olhamos para a onda, ela nem está próxima de nós e a decisão não é tão cognitiva, é quase uma intuição de que, olha, é ali que ela vai arrebentar. Então eu vou me posicionar para ali, vou para frente, vou para trás, vou para o lado. E às vezes erramos completamente, né? A onda parece que vai para um caminho e vai para o outro. E estava a fazer essa ligação com o ler as pessoas. Porque então, principalmente aqui
a malta geek como eu, que é a audiência, nós passamos de estar a interagir com pessoas, às vezes mais, às vezes menos, mas interagimos muito mais com um ser super estável e linear, que é o computador e o código, e torna-se muito fácil depois lê-lo, e lemos literalmente, e escrevemos código. E então, quando surge um problema da vida real e nós vamos fazer a transcrição para código, o difícil está em compreender a vida real. Mas depois, a maior parte da nossa interação durante o dia a dia é linear. Ok, eu só preciso fazer isso. Manda executar. Não executou, não compilou, tem um erro, corrijo. E esse processo de tentativa e erro é praticamente instantâneo. Então, com os computadores de hoje em dia, é instantâneo. Quando a gente passa para a liderança e a gente tem que ler as pessoas com quem estamos a trabalhar, não é tão linear. Porque estamos a falar... É quase como se, usando uma analogia de surf, como se no mesmo pico tivessem ondas diferentes, marés diferentes, ventos diferentes, ondulações diferentes, tudo ao mesmo tempo. Então eu estou no meio de 5 pessoas e cada uma é uma onda que eu tenho que aprender a ler e me posicionar e saber como é que vou surfá-la. Se vou ser mais agressivo, sou mais... faço uma linha, rasgo mais, sou mais receptivo, deixo a corrente me posicionar, eu me posiciono sobre a corrente, remo contra a corrente, remo a favor da corrente. Então, para uma pessoa, e eu experienciei isso, que vinha num ambiente mais controlado e de repente estou num turbilhão de diferentes forças e diferenças, é quase como passar a surfar uma ondinha branca de 20 centímetros ali em São João e no dia seguinte, olha, agora vais para Nazaré surfar 30 metros ali no meio da boca do inferno. E isso acaba por ser, às vezes, um desafio e uma sensação agoniante para quem está nesse início desse processo. E depois me fez lembrar mais uma vez que, como o surf, se uma pessoa no início, como um empreendedor também, acredito que partilhes dessa visão, se não tem a resiliência de se levantar de novo, mesmo caindo imensas vezes, para tentar mais uma vez e entrar nesse processo de autoanálise do tipo, olha, o que é que está aqui a correr menos bem? O que é que eu posso melhorar? O início da carreira de líder é deprimente. E não só deprimente, é assustadora, porque tens uma empresa por trás que te promoveu a líder e normalmente, espero eu, existe um aumento de uma compensação salarial, ou de responsabilidade, ou de status. Então tens mais pressão do que tinhas há pouco tempo e não consegues entregar resultados. É muito raro uma pessoa que passa a ser líder de uma hora para outra e de repente consegue entregar resultados. Quase como o primeiro projeto do empreendedor normalmente são os fora dos 5 minutos de sucesso. Não é? É preciso muitos minutos e horas e dias e meses de insucesso para efetivamente acertar, muitas das vezes. Às vezes acertamos a primeira, mas não é o natural. E também no que eu acompanho da minha própria experiência no trabalho e dos líderes que eu também vou acompanhando, o primeiro papel de líder, o segundo, o terceiro, ou os primeiros anos como líder, os acertos comparados com os erros são quase irrisórios. Um grãozinho de areia na imensidão da praia. Então essa abertura para aprender e para questionar o que é que eu posso melhorar passa a ser fulcral para o desenvolvimento dessa pessoa. Qual é que foram os teus influentes, mentores, líderes, pro bom e pro mal, que tu tens assim próximos do teu coração ou da tua memória, que vão surgindo às vezes como palavras assim, António, olha, lembra-te disso, oh António.
Pois não sei muito bem. Eu diria que a maior parte das pessoas com quem eu interagi, na posição não de ser o líder do projeto, foram pessoas que eram- há aqui um fenómeno que nós desligamos com muita facilidade, que é nós pensamos que o líder sabe tudo, ou que o líder, porque é líder, nunca vai errar, não é? E então temos esta tendência de julgar o líder, sempre que ele faz um erro, quase como um momento de desilusão, tipo, "Pô, como é que é possível que esta pessoa que sabe tantas coisas e que lançou este projeto e fez isto e fez aquilo, acabou de dizer isto ou de fazer isto." Pronto. Então eu acho que de alguma forma nós humanizamos pouco o papel da liderança. Dito isto, eu acho que todas as pessoas que eu considero que me influenciaram nesta lógica de eu aprender. E de eu aprender o que é que eu queria fazer, ou seja, o que é que eu gostaria de repetir e o que é que eu não gostaria de repetir. Sendo que é mais fácil em determinado momento tu olhares para aquilo que está à tua frente e dizeres eu não quero fazer isto, eu não quero ser esta pessoa, ou eu não quero, sei lá, para mim é importante garantir que há uma transparência em todos os momentos daquilo que se passa, que é importante que a informação esteja disponível para todos por igual, para todos perceberem um bocadinho no fundo, o ponto de situação em que se encontram. E, e isso vem de eu ter tido situações em que isso não aconteceu. Não em que isso aconteceu, eu achei, pá, isso é mesmo fixe. Não, foi exatamente o contrário. Foi uma data de situações ao longo enfim, em determinados momentos profissionais em que as pessoas partilhavam pouco e que havia uma certa opacidade naquilo que era o estado da empresa, a maneira como as coisas, a estratégia. E para mim hoje é muito relevante perceber e ter a capacidade de trazer as pessoas que fazem parte da minha equipa para um momento em que todos sabemos as mesmas coisas. E isto tem a ver com, eu diria, duas coisas. Primeiro, envolver as pessoas nos processos de decisão e nos processos de transformação e no ponto da situação, mesmo quando ele não é aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, tem, acaba por ter um impacto positivo nas pessoas com quem tu trabalhas. E essas pessoas têm também duas opções: ou realmente não lhes interessa e vão-se embora, ou comportam-se de uma forma aleatória, não é? Tipo, ok, está tudo a correr mal, certo, e o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? E isso ajuda também a definir como é que tu escolhes e que importância é que dás a essa pessoa, ou que trabalha, ou que importância é que dás a essa pessoa na tua equipa. E por outro lado, e também identificas aqueles de, ok, como é que eu posso fazer melhor? E hoje, para mim, só faz sentido estar em equipas onde as pessoas queiram todas estar a ser colaborativas, deixarem um bocadinho de lado o seu ego, não terem esta necessidade enfim, de serem mais do que o outro do lado. E eu acho que isto é o que constrói boas equipas. Mas como disse no início, para mim o líder é sempre líder como empreendedor, é uma construção. E como todas as construções, em determinado momento tu achas que estás no ponto e daqui a 10 anos vais olhar para trás e dizer assim, pá, que grande parvo que eu fui naquele momento porque só tomei decisões erradas, não é? E há outra coisa que nós fazemos também pouco, eu diria, que é esta coisa da mesma forma que não olhamos para os nossos insucessos como formas de aprendizagem, também não olhamos para as nossas decisões erradas como uma forma de poder melhorar. E somos pouco generosos connosco e às vezes com os outros, não é? Porque perdoamos pouco que os outros tomam uma decisão errada, e perdoamos-nos muitas vezes pouco porque tomamos decisões erradas. E eu acho que falhar, tomar decisões erradas, ter projetos que dão errado, ter equipas que não funcionam, é um processo. E esse processo tem que ser abraçado para poder evoluir. Porque se tu
estás sistematicamente, eu às vezes digo isto na brincadeira no programa, que é a vida é um filme, não é uma fotografia, não é? E se tu estás a tirar a sempre fotografias, o risco que tu corres é que tu estás sempre a julgar pela fotografia. A ver, tipo, aquela fotografia está péssima, não é? Ou está espetacular. E na realidade, até chegar ao momento da fotografia, há um antes, há o durante, não é? Que é a fotografia, que é o momento estático, e há o depois. E quando nós olhamos para a nossa vida, ela não tem fotografias. Tem momentos constantes enfim, que vão fluindo ao longo do tempo. E de alguma forma, quando tu tens equipas pela frente, é preciso perceber que as pessoas da equipa quais são as suas expectativas, como é que tu geres essas expectativas, sejam as expectativas que em relação a elas próprias, em relação aos outros, na sua relação com os outros e na sua relação contigo, e depois perceber também como é que tu, o que é que elas olham para ti, o que é que elas estão à espera, não é? E às vezes desfazeres de imediato, dizer assim, não esperem que eu traga a solução, porque eu não tenho a solução, não sei qual é a solução, não é? E eu acho que quando estavas a dizer que as pessoas saltam de estar a programar para serem líderes e depois se sentem um bocadinho perdidas, eu acho que é muito normal, porque de facto, quando tu. Eu não percebo nada de programação. Ontem estava a pensar antes de. Quando tu mandaste, enfim, algumas perguntas sobre mim, como é que tinha sido a minha experiência de coder to leader. E eu pensei que, na realidade, em 1985, pai, 85? acho que sim, pai, não, Tinha, tinha tinha eu 14, sim, pai, com 14, 15, 16 anos, por aí, 85, 86, eu tirei um curso de MS-DOS. Espetacular. Portanto, há um coder, algures, isso. Há um coder, algures em mim. Não, mas foi a única experiência que tive há muitos anos atrás. Mas isto para dizer que eu acho que pessoas, ler pessoas, estar com pessoas, não é fácil. Não é fácil no sentido de é uma coisa má, mas exige dedicação, exige generosidade, exige a capacidade de tu te colocares no lugar do outro e perceberes como é que consegues, de alguma forma, perceber a sua perspectiva, não é? Porque às vezes as pessoas não fazem não porque não querem fazer, ou fazem de determinada forma não porque querem prejudicar-te ou prejudicar a equipa, mas se calhar nunca aprenderam a fazer de outra forma. E portanto o processo é um processo igual para todos, não é? Tu aprendes a ser liderado como aprendes a ser líder, como em determinadamente aprendeste a codificar. E quando tu codificas, e tu disseste uma coisa muito interessante, quando tu codificas, tu erras e vais e corriges e alinhar, mas com as pessoas é igual. Eventualmente, ler pessoas e gerir pessoas precisa de um bocadinho mais de skills de codificação do que corrigir um código que deu errado, não é? Mas o processo analítico é muito semelhante. Tu analisas, percebes, isto era o que eu queria que acontecesse, isto foi o que aconteceu. E diz assim, ok, há aqui uma linha que tem uma vírgula a mais, um ponto, um zero, não sei. E então eu vou corrigi-la. E quando nós tratamos de pessoas, o processo é similar. Nós gerimos, a pessoa não teve enfim, aquele desempenho que nós esperaríamos, então se calhar precisamos de voltar atrás, de olhar para essa pessoa e de pensar, ok, então onde é que está a vírgula que falta? E a vírgula às vezes foi a maneira como eu comuniquei com ela, foi o que é que ela entendeu daquilo que eu achei que estava a dizer, ou foi aquilo que eu achei que estava a dizer e não estava a dizer, ou foi aquilo que é aquilo que é essa pessoa em si e a maneira como ele interpreta aquilo que eu digo. Então acho que o processo não é assim tão diferente. Às vezes nós fazemos mais complexo, mas não é assim tão diferente. É um processo. E é um processo muito semelhante a codificar, acho eu. Nunca codifiquei, como disse, 85, MS-DOS. Muito bom. Sabe, eu estou sempre a dizer isso. Eu adoro ter essas conversas. E hoje de manhã, quando estávamos no mar, eu partilhei contigo que está a ser muito engrandecedor para mim poder ter esses momentos de conversa que atingem uma certa profundidade e que estamos um a falar, o outro a escutar e vice-versa. Também
pelo que eu vou conhecendo das pessoas. E há sempre mais por descobrir das pessoas que vamos encontrando. Eu não fazia ideia que tivesse essa experiência com MS-DOS, espetáculo. E não estás nada longe do processo de codificação. É mesmo muito, a essência é mesmo muito essa. A grande diferença entre o tentares corrigir um erro de código e tentares corrigir um erro na tua liderança ou na performance da equipe, etc., é o tempo de resposta dessa tua tentativa de mudança. Ou seja, eu tirar uma vírgula e mandar compilar o código para ver se era aquela vírgula que estava a dar o problema, eu tenho uma resposta instantânea. E durante um dia, eu executo esse ciclo de aprendizado, de colocar o programa a correr, testar a aplicação, ver que tem um erro na execução, voltar para o código, alterar, colocar para correr de novo. Às vezes centenas num dia. Centenas de vezes num dia. O que eu sinto com as pessoas é que às vezes tu tentas uma coisa diferente e esse cara vai só ver se funcionou uma semana depois ou um mês depois. Às vezes pode ser no dia, mas a velocidade que a resposta chega não é tão rápida. Às vezes. Ou não com todos. Então, no papel do codificador que está habituado àquela resposta instantânea, quando está com uma pessoa à frente e te pergunta, compreendeste? Sim, mas depois vai a pessoa e faz uma coisa completamente diferente, há aquela ansiedade de que quando é que eu vou saber se o que eu fiz está certo ou se está errado? Então é um estresse muito grande estar à espera, a ansiedade do tempo de resposta. E depois me fizesse lembrar também de outra coisa que foi no curso de grau 1 de instrutor de surf, o Sandro Maximiliano, responsável do curso, ensinou-me e ensinou a turma o triângulo de prioridades de uma aula de surf, em que a base está a segurança, é o primeiro triângulo, a gente tem que garantir a segurança dos alunos, e adoro a forma como damos as aulas na associação e na Academy, que desde o início colocamos a malta consciente dos perigos que existem no surf, para garantir a segurança deles. Porque só com a segurança garantida, passamos para o segundo grau de importância, que é a diversão. Tem que ser uma diversão, tem que ser algo que a pessoa curta, não pode ser estressante, não pode ser pesado, não pode ser de cara fechada, com sangue nos olhos, como dizemos no Brasil, com os dentes cerrados e ir apanhar uma onda tudo tenso e com raiva da prancha ou da raiva da onda. Para só depois da diversão, né, no terceiro grau de importância, vir a performance. Isso no ambiente corporativo e até para a própria pessoa que passa para líder, quase que esquece os dois primeiros graus importantes e foca só na performance. Porque como estava habituado a ser muito performático e a produzir muito, de repente chega como líder e principalmente quando vê a equipa não produzindo, esquece a segurança, e aqui eu trago a analogia da segurança psicológica. Como é que tu faz as pessoas sentirem? Se tu tens uma atitude muito agressiva, muito estressante, foca só na performance e esquece do lado de lá está um ser humano, quando eles erram, estás a dar na cabeça, a pessoa não se sente psicologicamente segura até para se abrir contigo, líder. Então essa segurança é muito importante. Pois a diversão. Estás a tirar joy do teu trabalho como líder. As pessoas que estão contigo estão também a curtir, estão a se sentir... não precisam ser felizes e precisa ser uma brincadeira o tempo todo. Não, mas eu sinto prazer no meu trabalho, sinto prazer no que é que eu estou a fazer, porque só aí conseguimos preocupar-nos com a performance. Então a pirâmide inverte um bocadinho, principalmente quando estamos a falar de empresas que estão a investir muito dinheiro para ter resultados, há essa pressão adicional. E fez-me lembrar que essa pirâmide faz muito sentido também no papel da liderança. Imagina o que era nós darmos uma aula e só motivássemos um aluno quando ele apanhasse uma onda bem. Ou tivéssemos a dar-lhe na cabeça todo o erro que ele faz, principalmente quando é a primeira vez que a pessoa está a surfar. Provavelmente íamos perder aquele aluno e ele nunca mais ia estar com a gente. E acho que é engraçado, e até pergunto
vou pedir para tu falares um bocadinho mais do programa de empregabilidade, porque é uma abordagem, para mim, que faz todo o sentido, não só no ensinar do surf, mas sim no ajudar pessoas a crescer e liderar um processo de crescimento de outras pessoas. Então, fica aí o pedido. Podes, antes, se quiseres, partilhar alguma coisa que possa ter vindo ou aparecido, e vou-te passar de volta o microfone. Sim. É muito interessante o que tu disseste, sobretudo em relação a corrigir linhas de código e testar centenas de vezes ao longo do dia. Quantas vezes fizeste isso com uma pessoa? E porquê é que achas que o processo seria diferente se fizesses com uma pessoa? E usando isto enfim, usando o surf uma vez mais como exemplo, quando tu estás a ensinar a uma pessoa a fazer surf, o que acontece é repetição. A pessoa vai, cai, põe-se em pé, agora pôs-se em pé, caiu, agora a seguir já se pôs em pé mais um bocadinho e tu vais-lhe dando feedback. E quando tu dizes, eu corrijo uma linha de código centenas de vezes num dia, quantas vezes faz isso com uma pessoa? Porque às vezes o que eu acho é que nós não damos a oportunidade a nós próprios e aos outros de fazer esse processo. E eu acho que nesta coisa de... há aqui outro fator que eu acho que é determinante, que eu falei há bocado e que me faz... e que eu acho que é uma coisa que acontece muitas vezes, que é a gestão das expectativas. A tua expectativa e daquilo que tu disseste, aquilo que eu entendi foi... eu vou dar um feedback e daqui a uma semana vou ver se talvez tenha mudado. Então, mas e qual é? Isso é a tua expectativa. E a expectativa da pessoa é ficar uma semana à espera? Ou é corrigir uma coisa e tu dás-lhe um feedback rápido como se estivesse a corrigir uma linha de código? Então acho que estas semelhanças que há na maneira como nós interagimos eu no fundo, imagina, se me permites, eu vou fazer aqui, vou dar um salto um bocadinho atrás. Quando nós olhamos, eu estudei filosofia, não é? E quando tu lês coisas que têm 4.000 anos e 5.000 anos sobre a maneira como as pessoas se relacionam, há zero mudança. Ou seja, do ponto de vista social e da interação social, o homem evoluiu muito pouco. Continuamos a partir dos mesmos pressupostos, seja da amizade, seja do interesse, seja da política. É muito interessante que não há alterações significativas comportamentais ao longo do tempo. Haverá algumas que são fruto das evoluções tecnológicas, naturalmente, mas na realidade elas são muito semelhantes. Nós dizemos, o ódio das redes sociais, os haters sempre existiram, agora têm uma voz mais visível, eventualmente. Ok? E portanto não há aqui grandes alterações. O que eu acho e isto depois é transversal para uma data de outras coisas. É transversal para provavelmente a programação, é transversal para a inteligência artificial, é transversal para aquilo que são no fundo as redes de IT, que são muito semelhantes às redes neurológicas do ser humano, e portanto há aqui uma data de similitudes. E de repente nós dissemos assim, não, mas isto é esta caixa. Mas esta caixa é feita por pessoas. Então, como é que nós não estamos a olhar para a caixa e dizer assim, espera, mas se isto são pessoas e isto é feito por pessoas, elas têm a capacidade de... se tu dizes acho eu estou claramente a remar para uma onda de 6 metros na Nazaré. Portanto, completamente fora da minha zona de conforto. Mas não no que diz respeito às pessoas, assim em relação àquilo que eventualmente é o código, mas tomando por base aquilo que tu disseste. Tu corriges uma linha de código e corriges 2 vezes e corriges 3 vezes e não faz isto com uma pessoa. Porquê é que não faz isto com uma pessoa? Não é? E porquê é que essa pessoa se calhar ela está pronta para mudar? Se calhar tu não estás pronto para aceitar que ela queira mudar, ou a mudança dela, ou se calhar não queres a mudança dela. E eu acho que nesta interação da gestão das expectativas, eu aprendi há uns anos atrás, quando tirei o meu curso de coaching,
aprendi várias palavras. Eu acho que foi no fundo o meu eu acho que o meu grande insight que eu trouxe daí foi uma palavra que eu acho muito interessante e que é generosidade. E para mim, generosidade não é eu entregar qualquer coisa ao outro, é eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro e perceber porque é que ele me está a tentar dizer aquilo ou porque é que se está a comportar daquela maneira. E porque é que isto é um ato de generosidade? Porque eu estou a ser suficientemente humilde e suficientemente autoconsciente para dizer assim, se calhar eu não estou a perceber. E quando eu penso que se calhar eu não estou a perceber, eu dou um salto quântico para começar a perceber. Eu acho que isto acontece muito nas relações entre as pessoas e na gestão das expectativas, não é? A gestão das expectativas é qual é aquela expectativa que a pessoa tem em relação a mim, o que é que ela espera que eu diga, ou o que é que ela espera de mim, ou porque é que o que é que ela entendeu daquilo que eu lhe disse. E eu acho que nós fazemos isto pouco, e acho que se o fizéssemos mais, desmontaríamos uma data de coisas. Eu dei há bocado um exemplo que não é meu, que eu aprendi há muitos anos atrás, em 2016, 2017, não sei muito bem, acho que foi 2016, mas não tenho certeza, mas depois posso te mandar. Quando o António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU, no dia 1 de janeiro, há uma entrevista com ele no Guardian, que fala sobre a vida dele e sobre as várias coisas, e a pergunta que lhe fazem é qual é que ele gostaria de ser, como é que ele gostaria de ser enquanto secretário-geral da ONU. E ele diz que diz uma coisa que eu acho que é muito interessante e que corresponde muito à maneira como nós nos relacionamos, que é ele teve uma mulher que faleceu quando ele acabou, depois de ele ser primeiro-ministro de Portugal, e ele diz, a minha ex-mulher, enfim, a mulher que faleceu, ensinou-me uma vez uma coisa, que é todas as conversas a dois são tipicamente conversas a seis. E isto significa o quê? Que é o que eu digo, o que eu julgo que eu estou a dizer e o que eu quero dizer. E do teu lado, aquilo que tu ouves, aquilo que tu queres ouvir e aquilo que tu julgas que estás a ouvir. Pronto, esta conversa termina com uma coisa em que ele diz que, para mim, o que eu quero é transformar todas as conversas entre dois países em conversas a dois e não conversas a seis. E eu acho que isto acontece muito no nosso dia-a-dia. A maneira como nós comunicamos uns com os outros e aquilo que nós achamos que estamos a dizer, aquilo que queremos dizer e aquilo que efetivamente dizemos, nem sempre corresponde. E não corresponde do outro lado. E quando nós falamos, e foi o exemplo, voltando atrás, com a coisa do código, acontece o mesmo processo. Só como tu interages só contigo, tu consegues, não é? Mas o desafio é fazer isto com os outros. É dizer assim, olha, eu acho que devias fazer isto. O que é que entendeste daquilo que eu te disse? Ok, não era bem isto. Então vamos voltar a fazer. E se calhar este processo repetido, como tu disseste, centenas de vezes no mesmo dia, se calhar resolve. Não sei, ainda não falei do programa, mas quando tu falaste disso eu achei logo que precisava te dizer isto. Sim. E foi engraçado que quando eu via no teu corpo tinha surgido alguma coisa quando eu falei, e então eu quis te dar o microfone também justamente por isso. Então vou trazer mais um bocado sobre o cenário que tu dizes que é uma onda de 6 metros, mas que na verdade tu estás lá, tu estás a acertar na mousse. Que é, e comparando mais uma vez com as aulas de surf, até com a competição. Um atleta de competição tem o ambiente de treino e o ambiente de competição, não é? No ambiente de treino, ele está muito como as nossas aulas são, não é? Repetição, feedback, às vezes imediato. Olha, colocaste o pé errado, olhaste mal, não sei o que lá. E então a capacidade de aprendizado dele catapulta muito. Não quer dizer, não quer dizer que na competição ele não vai aprender. Obviamente que também aprende-se muito no cenário competitivo, que são outras variantes e condições. Mas existe esse espaço de treino para crescer. Muitas vezes, e isso é a experiência que eu tenho do meu trabalho e do que eu vou também observando na comunidade.
o trabalho de programação e o trabalho de líder é cenário competitivo desde o primeiro dia. E então, por mais experiência que uma pessoa tenha no processo de desenvolvimento de software, quando está a desenvolver software e quando está a ser líder, ou está a ser liderado, é cenário de competição. E então, ao mesmo tempo que precisamos codificar o mais rápido possível para perceber o que erramos o mais rápido possível, a falha não é normalmente bem recebida. Existe uma pressão muito grande para com o falhar. Então, e é uma perspectiva, como tu bem disseste, de que o trabalho com o código e o trabalho com as pessoas são completamente diferentes. E foi a minha realização quando eu fui tirar a minha pós-graduação em psicologia. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu, quando estava na pós-graduação, os 3 primeiros meses, eu viajei na maionese. Eu nem sabia o que perguntar, António. Os professores estavam a falar e eu, que sou super vocal normalmente, né? Tu me conhece, eu gosto de falar. Eu tentava formular uma questão, mas eu nem conseguia formular a questão, porque para mim o meu cérebro estava ali em papas de aveia. E houve um dia, e eu lembro desse dia sempre, também partilho algumas vezes, eu estava numa aula de as melhores práticas das terapias, em que foi um estudo realizado sobre, independente do tipo de terapia, da abordagem, da filosofia, da escola, quais são as práticas que normalmente funcionam e trazem bons resultados, comum a essas todas diferentes variantes. E está o professor a falar, e eu estou a ouvir ali, a tentar compreender, mas boiando, wipeout atrás de wipeout, estás a ver? E de repente, acho que por desespero, o meu cérebro, para tentar encontrar algum sentido, deu um curto-circuito. E cada vez que o professor dizia paciente, eu ouvi cliente. E cada vez que ele dizia terapia, eu ouvi desenvolvimento de software. Fez assim. Comecei a compreender tudo. Depois dessa aula, eu aprendi tudo. E eu pensei assim, parece que ele está a descrever equipas de desenvolvimento de software e não terapeuta-paciente. Então, na verdade, eu quando voltei para o TI, foi justamente com essa ideia de que, não, o que nós fazemos com pessoas, na liderança, na psicologia, e depois, 10 anos depois, vim confirmar que também a dar aulas de surf, é justamente o que poderíamos estar a fazer no ambiente tecnológico. No episódio, 2 episódios atrás, tive cá uma pessoa que também completamente fora da área de TI, e ela partilha uma coisa também, como tu acabaste de partilhar, assim, olha, não sei se estou aqui a falar porque eu não sou dessa área, mas vou fazer na mesma. E foi na MUSH. E eu percebi que nós, nas equipas de TI, nas empresas de TI, para nós só existe o rápido. A palavra lenta, ela é automaticamente equacionada a mal. Teu computador está lento? Troca o computador. A aplicação está lenta? Temos que corrigir. A tua equipa está lenta, ela tem que performar mais. Então, não se cria o momento em que, olha, vamos aprender o take-off primeiro lento, para depois aprender a fazer rápido. Não, vais codificar? Tens que codificar rápido. Vais ser líder? Tens que ser rápido. A tua equipa tem que ser rápida. Então, o ambiente corporativo normalmente não dá espaço para fazer lento primeiro, para criar repetições em que a pessoa possa falhar e não ser o jogo oficial ainda, ser um ambiente de treino. E é aí, digamos assim, se calhar até uma grande oportunidade de mudar um bocado a mentalidade do contexto de equipas e de liderança, de dizer assim, não, espera aí, vamos criar ambiente para falhar e para primeiro fazer lento, porque quando a gente aprende a fazer lento, a gente vai poder fazer rápido, mas precisamos antes fazer lento. Então eu diria que tu estás contratado. Me permites, eu acho que aí tem a ver com a gestão das expectativas. E a gestão das expectativas eu diria que tem que ser transversal, não é? A primeira pergunta que
caminho que me surge é porque é que tem que ser rápido. E eu acho que esta gestão eu acho que nós queremos viver tão rápido, estamos sempre em modo full speed, que acabamos por perder o ato de viver, o ato de estar em silêncio, o ato de refletir, o ato de estar com a família, o ato de estar com os nossos filhos em momentos importantes, o ato de usufruir de uma boa refeição, usufruir de uma boa conversa, porque tem que ser tudo rápido, rápido. E eu percebendo as dinâmicas dos mercados, também acho que a gestão das expectativas em relação àquilo que as pessoas procuram e àquilo que elas entregam tem que ser clara. Não é? Tipo, imagina, tu vais começar a fazer surf, eu não te posso dizer que daqui a uma semana estás a surfar a Nazaré ou estás a surfar os super tubos e a mandar tubos lindos. Não vai acontecer. Não. Ok? Não vai acontecer. E, portanto, e as pessoas na sua vida, em outras partes da sua vida, reconhecem isto. Todos os processos de transformação são processos que levam tempo. E levam tempo e carecem de ser de persistência. Ou seja, há uma parte que está aprendida, que é a parte da persistência. Corrigir, testar, corrigir, testar, corrigir, testar. Mas depois é preciso perceber que isto é um processo que vai demorar mais do que um dia ou do que 2 dias. Ok, portanto, pessoal, como no surf, às vezes se apanha ondas, às vezes não se apanha nada. E tivemos aqui quase 20 minutos na boa a falar e de repente fui ver, o computador estava sem espaço. E então uma parte da conversa vocês vão ter que ficar curiosos para uma próxima vez que o António vier cá. Entretanto, estamos já a chegar ao final do nosso episódio e começar a fechar aqui essa fluida conversa. Essa fluida conversa. E vou pedir mais uma vez, agora já depois de termos dado uma filosofada noutros contextos, o António apresentar um bocadinho mais do programa no qual eu comecei a fazer o meu estágio na associação e sou muito contente e honrado de continuar a fazer parte, que é o programa Cascais Surf para Empregabilidade, certo? Certo. Muito bem. O que é esse programa, António? Ou até, vou adicionar outra pergunta. O que é que te levou a criar esse programa também? Então, eu acho que sim. A história, não é? Eu estou ligado ao surf profissionalmente desde o século passado. E há um momento em que eu senti que o meu caminho enquanto empresário ligado ao surf tinha chegado ao fim. No fundo, tinha criado uma empresa, tinha realizado uma data de coisas que queria fazer e eu diria com algum sucesso, com algum impacto, e achei que e pensei que aquele processo estava a terminar e um bocadinho, eu acho, como nós começámos, quando falamos de liderança e empreendedorismo, eu acho que enquanto empreendedor fiz uma coisa que eu admito que a maior parte dos empreendedores deve fazer, que foi sentei-me na minha secretária, peguei numa folha, fiz vários quadrados e pensei o que é que eu queria fazer a seguir. Ou o que é que eu ainda queria fazer. E dentro deste contexto havia uma coisa que era muito relevante para mim, que era como é que eu consigo dar de volta. No fundo, fazendo uma avaliação daquilo que tinha sido a minha vida ao longo dos últimos anos, ligado enquanto, enfim, empresário ligado ao surf, todas as coisas boas que isso me trouxe, a possibilidade de fazer surf com os meus filhos, a possibilidade de conhecer pessoas, a possibilidade de viajar, a possibilidade de impactar pessoas positivamente e contribuir, no fundo, de alguma forma, considero eu, para o desenvolvimento do surf no meu país. Pensei como é que eu consigo agora continuar a usar esta ferramenta tão poderosa que é o surf e tentar dar de volta. Pronto. E este foi, eu diria, o princípio. Daqui surge enfim, esta coisa de criar a Associação Surf Social Wave, ancorada muito naquilo que são as aprendizagens que o surf aporta aos surfistas e que eventualmente os surfistas conseguem, não todos,
converter para a sua vida profissional, pessoal, social, etc. E então foi um bocadinho olhar a estas coisas como o que nós falámos hoje. Vou fazer surf, caio mais vezes, as condições estão péssimas, o mar está melhor do que eu estou à espera, mas também as coisas positivas. No dia em que corre tudo bem, eu passei uma semana a fechar os olhos e a sentir aquela onda espetacular. E como é que nós conseguimos transformar estas aprendizagens que, by the way, são muito semelhantes às experiências profissionais. O dia que eu tenho o dia todo organizado e que corre tudo mal, o dia que tenho uma ideia mais ousada e que vou apresentar e que até e as coisas até correm melhor, e esta necessidade de ser resiliente, de trabalhar a minha plasticidade cerebral, no fundo, todas estas aprendizagens. E este foi, eu diria, o ponto de partida. O segundo ponto de partida foi uma coisa que foi avaliar aquilo que é o ecossistema do surf em Portugal e perceber em que estado é que ele estava. Estamos a falar em 2017, 2016, portanto 16, 17, nós começámos o processo da associação, começámos a associação em 2017, abril de 2017, e perceber um bocadinho quanto é que vale este mercado, o que é que aconteceu, o que é que ele tem, o que é que ele não tem. Pronto, e desta análise nós percebemos que havia um espaço de oportunidade na área da empregabilidade e, no fundo, de criar qualquer coisa que nós pudéssemos utilizar o surf como ferramenta para promover a empregabilidade. Depois de uma primeira experiência que correu não como nós gostaríamos, ou seja, que não nos deu os resultados, mas que nos trouxe muitas aprendizagens, nós criámos então o programa Cascais Surf para a Empregabilidade, e esse programa hoje é um programa que dura 5 semanas, 5 semanas em full time, portanto das 9 às 5 da tarde, e está genericamente dividido em, se quiseres, 4 grandes momentos. Um primeiro momento é que nós chamamos de desconstrução, e cujo objetivo é desmontar as barreiras à ação, no fundo tudo aquilo que tu vais construindo para não fazeres aquilo que gostarias, porque tens tempo, não tens tempo, tens filhos, não tens filhos, tens dinheiro, não tens dinheiro, és solteiro, não és solteiro, enfim, todas aquelas coisas que nós vamos encontrando para procrastinar. E nós começamos por utilizar o surf. O surf, para além destas aprendizagens que eu referi, tem outra coisa que é muito positiva, que é um mega desbloqueador emocional. Porque quando tu vais fazer surf, tu vens para as tuas emoções primárias. Quando tens medo, quando estás frustrado, quando estás feliz, e isto ajuda-nos a ir lendo as pessoas e percebendo também quem elas são e como é que nós as podemos ajudar ou enfim, fazer este caminho com elas. E, de alguma forma, esta primeira semana que nós falamos da desconstrução, nós falamos muito sobre autoconhecimento, sobre aquilo que eu falei, não sei se gravou, se não, que é sorrir ao espelho, que falamos sobre eu conhecer-me, falamos sobre medo, falamos sobre processo de desenvolvimento, falamos sobre diversas coisas e terminamos a semana com uma coisa que para mim hoje é absolutamente clara, que é para qualquer coisa que tu queiras realizar na vida, tu precisas que aconteçam 3 coisas. Precisas de propósito, precisas de organização e precisas de ação. E se estas 3 coisas estiverem alinhadas, dificilmente tu não consegues fazer aquilo que tu te propões. O que acontece a maior parte das vezes é que as pessoas, o seu propósito não é absolutamente claro e, portanto, baralham-se na organização e depois, quando chegam à ação, no primeiro desafio que têm, acabam por desistir. Ou há pessoas que são ótimas a organizar-se, mas não fazem ideia para onde é que vão, mas estão em modo ação e, portanto, também acabam por eventualmente chegar a algum lado, mas não é bem aquilo que as satisfaz. Ou pessoas que têm um propósito absolutamente claro, são super organizadas, mas não têm nunca a capacidade de dar o salto para a ação. Pronto, no fundo, esta semana da desconstrução termina com estas 3 coisas. A segunda semana do programa, que nós chamamos construção, tem o objetivo contrário, tem o objetivo de desafiar os participantes a perceber o que é que querem fazer a seguir. No fundo, quando tu estás em situação de desemprego ou em situação de mudança de emprego, ou até às vezes pessoas que são muito jovens e que não sabem muito bem o que é que querem fazer a seguir, ter uma folha branca pode ser uma angústia, mas também é uma oportunidade, não é? E essa oportunidade surge e nós trabalhamos isto numa forma um bocadinho, eu diria, passando para a pessoa a responsabilidade da sua decisão. E esta responsabilidade da sua decisão passa muito por dizer assim: qual é o teu projeto? O que é que tu queres fazer?
Mas não te esqueças que se queres ser empreendedor ou montar um negócio, a semana passada estavas a dizer que tinhas medo de arriscar, se calhar tens que refletir um bocadinho sobre isto. Mas também coisas tão simples que seja para quem quer empreender ou quem quer encontrar emprego, porque no fundo o programa serve estes dois propósitos, é desafiar as pessoas com perguntas simples. O que é que tu conheces da área onde tu queres entrar? Quanto é que vale o mercado? Quem são os teus concorrentes, diretos, indiretos? O que é que acontece num dia normal? E o que é que acontece ao sábado? Não é? E às vezes as pessoas fantasiam sobre ter um negócio. Sobre, não, porque era espetacular, eu tinha um bar de praia e estava na praia o dia todo. E depois, tipicamente, às 5 da manhã estou na Macro a fazer compras e passo o dia na cozinha e entre a cozinha e o exterior a resolver problemas que vão surgindo ao longo do dia. E nem veem o mar. Então, às vezes, as pessoas não têm bem esta noção do que é que acontece. E este desafio é interessante porque vemos muitas pessoas que chegam à segunda-feira e querem ser empreendedores e à sexta percebem que querem encontrar emprego. Mas também acontece outra coisa que é interessante, que é porque nós vivemos neste mundo de estar sempre a olhar para fora. Às vezes gostamos de uma marca e queremos ir trabalhar naquela empresa. E nem fazemos esta pesquisa sobre o que essa empresa é, como é que trata os seus colaboradores, há discriminação de género, como é que é se eu quiser ser pai ou mãe, posso ter trabalho híbrido, e se eu quiser ir trabalhar para outro país, tenho formação. Então estes desafios fazem com que as pessoas reflitam efetivamente sobre aquilo que querem fazer e não sobre um desejo de eu gostava era de montar uma escola de surf. Ou não, eu gostava era de abrir uma escola de código. Ou eu gostava era de ir trabalhar em determinada empresa porque é dona daquela marca. Então este processo é um processo que nós fazemos na construção e que é muito interessante e, portanto, de alguma forma desafiamos as pessoas a pensar o que é que realmente querem, o que é que significa aquilo que elas querem. Depois destas 2 primeiras semanas, nós temos um bloco de 3 semanas a que chamamos ferramentas. E o bloco das ferramentas tem formação, eu diria, em 5 grandes áreas: finanças, contabilidade e economia, gestão e planeamento, comunicação e marketing, empreendedorismo e procura ativa de emprego. E neste processo acontece, este programa, também não disse, mas vou dizer agora, depois ainda falta-me aqui dizer outra coisa. Este programa decorre na Nova SBE, em Carcavelos, portanto, a única universidade que eu conheço que tem um túnel para a praia, no mundo. E o que é que acontece neste bloco das ferramentas? Nós vamos tendo, de um lado, os professores da Nova que vêm trazer a sua visão mais abrangente, mais académica, mais formal, e do outro lado pessoas que põem a mão na massa todos os dias e que são empreendedores, marketeers, contabilistas e que sentem no fundo as dores do que é montar um negócio, do que é trabalhar com alguém. Para além disto, nós recebemos ao longo de todas as semanas do programa, desde o princípio até ao fim, pessoas que consideramos inspiradoras pela vida que tiveram, pela experiência que tiveram, e que no fundo vêm também trazer um bocadinho a história da sua vida aos nossos participantes. E ao longo do programa os participantes ainda fazem 4 sessões de coaching individual e que podem usar, muitas vezes se prolongam um bocadinho para além do programa. A última semana do programa, dentro destas 3 semanas, é dedicada à construção do seu projeto, ou seja, efetivamente fazer o que é que pensar, desenhar, seja um business plan, seja um roadmap para chegarem a um emprego que procuram. E neste processo as pessoas, no último dia do programa nós temos uma sessão de pitch, que é uma sessão, enfim, tipo Shark Tank. Temos um júri externo, temos um prémio financeiro simbólico e as pessoas trazem a sua experiência, trazem o seu projeto, apresentam o seu projeto claramente em modo pitch, 3 minutos. Nós temos este prémio para o melhor projeto e depois as pessoas seguem o seu processo. No fundo, se quiseres, voltando aqui atrás, as 2 primeiras semanas são dedicadas ao propósito. As 3 semanas do programa presencial são dedicadas portanto, as ferramentas à organização, e depois temos um processo de 16 semanas em que vamos prestando mentoria às pessoas. Portanto, já é no fundo é o processo da ação, em que as pessoas começam a fazer aquilo que querem fazer ou aquilo que se propuseram fazer, e nós vamos acompanhando, estamos disponíveis, enfim.
Basicamente isto é o que acontece no programa Cascais Serve para a Empregabilidade. Nós hoje temos uma taxa de sucesso na ordem dos 90%, significa que 90% das pessoas que passam pelo programa acabam por encontrar emprego ou lançar o seu próprio projeto. Para além disto, há uma data de outras características que têm acontecido ao longo do tempo. Nós começámos em Cascais, focados muito na comunidade de Cascais. Hoje recebemos pessoas que vivem na região da Grande Lisboa e não só, e recebemos pessoas que vêm do mundo inteiro, pessoas que vêm de outros países, que vêm com outras visões. Isso é muito interessante, porque acabamos por ter aqui assim digamos, uma mistura de culturas, de maneiras de ver o mundo que enriquecem todos. Nós temos um bocadinho aquilo que eu disse também no princípio aqui da nossa conversa. Eu acho que nós temos sempre muito a aprender com os outros, não é? Não é porque tu estás em situação de desemprego que és menos do que eu, ou que não tens qualquer coisa para me ensinar, não é? E eu eventualmente terei alguma coisa para partilhar contigo que te pode ser útil. Então este processo é muito interessante. E a outra coisa que é interessante é que nós recebemos pessoas desde os 18 anos até aos 65 anos. E portanto há aqui também uma mistura de gerações que enriquece muito, no fundo, e que enriquece não só os próprios, mas que enriquece a sua visão dos outros. Não é? Esta coisa de tenho aqui uma pessoa que podia ser meu avô e que está a fazer serve comigo e que está a aprender comigo e se calhar não diz só disparates e não é velho, não é? E às vezes um jovem de 18 anos que diz coisas com muito valor e que a pessoa mais velha também lhe diz, está aqui este miúdo que podia ser meu filho, que afinal não é tonto de todo. E se calhar aquilo que o meu filho diz também não é tonto de todo. Então isto também ajuda esta colaboração intergeracional e que é muito interessante. Portanto, basicamente é o que acontece. Nós organizamos 4 edições por ano. Vamos começar a próxima edição no dia 27 de janeiro de 2025. Vamos abrir as inscrições, eu diria agora, na última semana de 2024, que é quando nós estamos a falar. E pronto, é isto. As pessoas têm que se candidatar através do site da associação, sersocialweb.org, e tem sido, eu diria, tem sido um desafio incrível. Acho que é uma coisa que me satisfaz imenso poder dar de volta sem como é que eu ia dizer isto? Sem achar que sou espetacular ou que aquilo que nós fazemos é espetacular, mas acho que estamos a entregar aquilo que nos propusemos e estamos de facto a ter algum impacto na vida das pessoas, e isso é muito, muito, muito positivo. Primeiro para as pessoas, depois para nós, porque estamos a fazer este caminho com elas, e tem sido muito interessante. Vamos para a 24ª edição e portanto começámos este processo em 2017 e pronto, e continuamos naturalmente com todos os desafios que são hoje em Portugal e eu diria no mundo, de ser uma associação sem fins lucrativos. Somos uma associação de utilidade pública, mas temos uma data de desafios e uma data de coisas, e fazemos uma data de coisas, mas eu acho que o programa tem sido muito, muito bom para nós e julgo também para quem tem participado. E para quem participa nele também, como provedor ou servidor, né? Como disseste, da liderança servente. E não sei se ficou gravado ou não, mas adorei a ligação que fizeste com o programa, que é um dos principais objetivos é mostrar às pessoas que elas têm responsabilidade, elas podem tomar responsabilidade sobre as suas vidas, né? E pararem de culpar o mundo, o chefe que é chato, a empresa que não se dedica, os membros da equipa que não são performáticos ou não entregam. Ok, como é que eu posso tomar responsabilidade sobre a minha vida e sobre essa temática, mesmo que eu não tenha culpa dela? E estando desse lado daqui, né, e recebendo as mensagens dos alunos, às vezes meses depois, anos depois já, a dizer, ai Rafa, tenho tantas saudades do programa. Eu quando posto assim uma story a dar aulas no programa e eles reconhecem que está a ser o programa, ai, gostei tanto e ainda lembro das lições, do que vivemos e etc. É uma confirmação daquilo que tu foste atrás, não é? Quando tomaste a decisão de
liderar a tua vida mais uma vez, não é? E tomar responsabilidade e dizer assim, ok, eu quero trazer mais impacto no meu trabalho. O que é que eu posso fazer? E quem olha o programa agora vê os 5 minutos de sucesso, né? E não vê todo o trabalho e toda a dedicação que teve envolvida e também as oportunidades de melhoria que surgiram. Gostei de trazer também essa visão. No início não foi fácil, no início não foi tão bom, no início foi mais o aprender, mas depois, e com a experiência, e com a resiliência, eu subi de novo para apanhar outra onda, 24ª edição a começar, e recomendo vivamente. Aliás, estava hoje mesmo a surfar com o António e disse assim, olha António, ainda vou fazer eu o programa como participante, porque tenho a certeza que vou crescer. Independente do que for, posso escolher aprender em qualquer situação. O programa, de certeza, que é um sítio onde todo mundo aprende, qualquer seja a postura, a idade, o gênero, a perspectiva da vida, o clube de futebol, o que for. Muito bem. Estamos a chegar ao fim dessa primeira conversa, porque há muito ainda para filosofar. Como é de praxe, eu primeiro pergunto qual mensagem ou conselho que darias para uma pessoa que está fresquinha, saindo do meio tecnológico e iniciando dando os primeiros take-offs no mundo da liderança, ou para quem já é líder e gostaria de ser um melhor líder. Okay? Essa é a primeira parte do fecho. Então eu acho que o melhor conselho que estou a contar-me a distrair. Eu acho que, enfim, não é. Enfim, o conselho se calhar é um bocadinho demais. Mas eu diria que dos fatores que pode contribuir para quem está a começar um processo ou quem está literalmente a distrair-me. Ele está-me a ouvir. Eu acho que tenho que recomeçar. Eu diria que aquilo que me faz sentido hoje é que as pessoas, esta coisa de se responsabilizarem, que nós falamos, mas sobretudo a responsabilização tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é a capacidade de nós nos aceitarmos. E isto significa que nós temos que olhar para nós e perceber que vamos falhar, que não vai correr bem, que vamos fazer asneiras, que vamos defraudar as pessoas, que vamos defraudar as pessoas que estão acima de nós e as pessoas que estão abaixo de nós, e que isso faz parte do processo. E que é preciso entender que dificilmente ninguém é bom à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta, e às vezes nem 1000 vezes depois é perfeito. Mas isso é preciso aceitar que funciona assim. Quando nós fazemos este caminho de responsabilização, reconhecimento de que somos, responsabilizar-nos por aquilo que fazemos e aceitar que vamos errar, ajuda-nos de alguma forma a dar um salto em frente e perceber como é que conseguimos ir melhorando pequenas coisas que nos podem ajudar a tornar melhores líderes, a dar saltos quânticos em alguns casos, e perceber que isto só acontece com tempo. Não é instantâneo, não é misturar água no leite, não é misturar chocolate no leite, é um processo. E este processo precisa de aceitação desse processo. Eu acho que esse digamos dizer, as palavras que eu posso deixar para quem esteja a passar num processo de passar a liderar, é aceitar que vai falhar, aceitar as suas limitações e abraçá-las e torná-las suas. Há uma história muito gira de um treinador americano de atletismo que acho que fala tudo sobre isto. É uma história de uma atleta universitária americana muito boa e que tem um
grave desafio, que é, fica tão nervosa que sempre que vai para uma corrida, vomita. E o treinador pensa o que é que pode fazer, e a decisão dele é muito interessante. Ele vai ter com ela em determinada altura e diz assim, ok, vais vomitar, não é? Bora lá marcar a hora para vomitares. É antes do aquecimento, depois do aquecimento, antes de entrares na pista, quando estiveres na pista. E isto é uma história verdadeira. E o que acontece é que ela incorporou, aceitou essa falha e de repente ela deixou de existir. Portanto, ela conseguiu realizar todo o seu potencial quando incorporou o seu pânico no seu processo de entrar na pista e fazer uma corrida. Eu acho que esta história é muito interessante porque ela fala de aceitação. Fala de incorporar os meus falhanços e as minhas limitações no meu dia-a-dia. E isso torna-nos potencialmente melhores. Com certeza que não resultará para todos, mas eu acho que a aceitação e a responsabilização e a aceitação são duas palavras fundamentais. Que giro. E eu tinha partilhado contigo que essas conversas estão a ser brutais para os meus insights e para as minhas filosofias, não é? E acabei de ter mais um. Já tive vários durante essa conversa, mas tive um que me tocou assim profundamente, que é, mais uma vez, a analogia perfeita que é o surf sobre culpa e responsabilidade, não é? Um surfista não tem culpa de como as ondas chegam a ele, mas escolhe ou pode escolher tomar responsabilidade de como tirar o melhor partido delas. E pode tomar responsabilidade de tirar partido até do wipeout que leva. Olha, eu vou cair e ao invés de estar ferrado e chateado comigo, eu vou curtir lá embaixo. Vou dançar um bocadinho aqui com a onda debaixo d'água. Portanto, o programa está, depois então de 23 edições, está muito maduro e está muito alinhado com o surf, porque os alunos também vivem isso, né? Os participantes vivem isso, que é, aqui a gente não controla o mar. Não podem chegar para os instrutores e dizer assim, olha, instrutor, hoje a gente quer onda calminha porque estamos cansados. Não, é onda chapada na cara, a gente vai levar com elas. Mas vamos escolher como é que levamos com elas, ou o que é que a gente pode tirar dessas ondas, né? Tanto dia bom, dia mau, onda grande, onda pequena, flat completamente, o que é que a gente pode tirar disso? E é um ensinamento para a vida, né? Não controlamos a vida, as ondas vêm e vão, e não há nada que a gente possa fazer por isso. A única coisa que a gente pode fazer é decido surfá-las ou não. Se decido surfá-las, como é que surfo? O que é que sinto com elas? Ah, estou a sentir medo. Ok, vamos surfar esse medo também, vamos integrar esse medo, vamos aceitar esse medo, porque só na aceitação que a gente também vai conseguir fazer alguma coisa com ele. Portanto, muito obrigado por esse insight. E então, final pergunta, e eu depois partilho o meu. Qual é que é o teu takeaway dessa conversa? O que é que tiras dessa conversa que tivemos hoje? Olha, eu gostei muito, enfim, eu falo bastante, tal como tu, focalizo muito, mas a maior parte das vezes, tirando os momentos em que tenho que o fazer, estou calado. E vou verbalizando algumas coisas, sobretudo no programa, quando tenho a oportunidade de partilhar com os participantes. Eu acho que hoje foi muito interessante poder ir partilhar várias coisas, várias maneiras de, enfim, de olhar para o mundo. E eu acho que isso para mim foi muito positivo, é muito interessante. Também eu acho que há uma empatia intelectual entre mim e ti, portanto acho que também foi muito interessante essa partilha. Aprendi umas coisas sobre código, e acho que é isso, acho que foi uma manhã belíssima, intensa, começou muito cedo, mas foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado também, António. O meu takeaway é, mais uma vez, perceber que está tudo ligado e estamos
muitas vezes a criar divisões quando na verdade são ilusões. Divilusões. Divilusões. São divisões que são ilusões. Porque o surf, o código, a liderança, gestão de eventos, programas sociais, limpeza do lixo na praia, outra coisa que a associação promove imenso. Estamos a falar de pessoas ou de natureza. E isso é igual desde há 4.000, 5.000, se calhar desde o início da nossa espécie. Até porque o nosso próprio cérebro tem muitas partes que são exatamente iguais a outras espécies que já estão cá há centenas de milhares de anos. Portanto, a gente não é tão diferente assim dos animais que também estão presentes no nosso mundo. Então, é muito engrandecedor para mim, e acredito que para quem escute esses episódios, também ter a perspectiva de pessoas que não têm nada a ver com tecnologia. E verem assim, olha, afinal, passamos todos pelos mesmos desafios, podemos aprender uns com os outros, mesmo que seja uma pessoa que não tenha nada a ver com o meu percurso acadêmico ou profissional, como acontece muito no programa. Pessoas de diferentes estágios da vida, nacionalidades hoje em dia, formação, opiniões, e acho que foi uma conversa que já tivemos em tempos. A beleza do mar é que ele trata todo mundo da mesma maneira. É muito democrático. Aliás, das poucas coisas que, se calhar, são verdadeiramente democráticas na vida, uma delas é o mar, de certeza, que é... Se for para... Não discrimina de todo. Não discrimina de todo. Ele dá-te tanto como prazer, como porrada, sejas quem for. E então, fechar o episódio com essa consciência de que estamos todos conectados, de uma forma ou de outra. Portanto, obrigado, António. Vou colocar aqui na descrição do episódio os links do António, dos livros, da página para inscrição do programa. Quem sabe nos vemos aí na água. E boas ondas. Obrigado. Boas ondas. E um excelente 2025. E boas festas. Boas festas para vocês também aí desse lado. Obrigado e até um próximo episódio.